Começou. Boa tarde, Júlia, que entrou agora. Boa tarde aos demais. Me chamo Fabiano Lemos Pereira, sou professor de música do Cefet de Itaguaí, e aí eu tenho os 3 alunos voluntários desse projeto que estão aí comigo, o Wagner, a Vitória e a Patrícia. Elas vão fazer uma apresentação breve. Eu vou só apresentar aqui brevemente o projeto, e a ideia do que a gente vai fazer hoje, né, é uma apresentação artística, mas que eu vou falar também um pouco do projeto. Como é uma apresentação inicial, foi um curso que começou há poucos meses, é um curso de nível 1, né, de alunos que se inscreveram aí voluntariamente, e os alunos voluntários, né, eles não são bolsistas, eu ainda não consegui bolsa, eu sou professor novo do Cefet, então eu ainda não apareceu um edital para assim que houver alguma coisa a gente começa, tá bom? Então, para apresentar o trabalho aqui, então o que a gente vai ver hoje vai ser trabalhos de alguns alunos, né? Composições, tá bom? E a gente vai explicar um pouquinho do que eles fizeram, tá bom? Por ser um trabalho novo, né? Com alunos que começaram há pouco tempo, a gente vai ver um resultado ainda recente, um resultado no início, mas assim, me surpreendeu muito positivamente, né? De alguns alunos, até o Diogo que está aqui presente, teve umas composições, uma ideia que eu achei muito bacanas, né? Então, antes de eu começar, vamos lá, se o nome do projeto de extensão é musicalização por estação de trabalho de áudio digital, eu preciso definir aqui brevemente o que é musicalização e o que é uma DAW. Uma musicalização é um processo de ensino de música. Tradicionalmente, o processo de musicalização ele se focava em compreender a notação musical, que são as partituras, né? Geralmente a musicalização ela é ligada à musicalização infantil. Eu estou trabalhando com musicalização de jovens e adultos. O público-alvo dos alunos que eles estão participando não são só alunos do Cefet, são alunos de fora do Cefet, tá bom? E também alunos do Cefet. Eu reservo uma vaga para quem é aluno da rede, não só de Itaguaí, tá bom? Ele vai ser online mesmo depois da pandemia, isso é bom falar, tá bom? Então, musicalização tradicional é isso, é o aluno compreender a partitura. Tem uma ideia mais contemporânea, tá, do século XX, como, por exemplo, o inglês do Kate Swan, que ele propõe esse modelo teórico que chama de tecla. O que está entre parênteses, o T é de teoria, o E de execução, que seria performance, o C de composição, o L de literatura e o A de apreciação. O que está entre parênteses, que é teoria e literatura, ele tradicionalmente, no ensino mais conservatorial, ele é visto como prioridade, é o aluno aprender teoria e literatura. Mas Swanwick ele propõe que esses sejam secundários e que os principais sejam a execução, ou seja, a prática, a composição e a apreciação, que elas estejam num tripé equilibrado, tá bom? E aí, a minha ideia é utilizar esse modelo de tecla aliado à produção musical contemporânea. E falar em produção musical, a gente vai falar da DAW. O que é uma DAW? É uma sigla em inglês de Digital Audio Workstation, tá bom? Que traduzindo em português é a estação de trabalho de áudio digital, por isso que estava lá no título, né? Para que serve esse aplicativo? Originalmente ele não é um aplicativo de ensino, aprendizagem de música. Ele serve para produção musical, que a gente fala de produção musical, está falando de produção fonográfica, né? Que é gravação, edição, mixagem e masterização de áudio. Aí eu botei mídia entre parênteses, né? É um arquivo digital que a gente usa que é transformado em áudio, tá bom? Então, ele a princípio não tem essa ideia, né? Todas as DAW que existe, o que é uma DAW? Para quem já mexe com um pouquinho de música, você tem o Reaper, o Sonar, o Pro Tools, todas essas são DAW, né? E essa DAW ela é online, o aluno não precisa baixar nada para o computador, o site para acessar a DAW é esse que está aqui, e eu uso a versão educacional do BandLab, que é o edu.bandlab.com. Bom, nesse trabalho de musicalização por DAW, então, qual foi a minha proposta? O que eu tentei criar de novo ali? Eu uni a ideia contemporânea de musicalização, de ensino de música, com a estação de trabalho de áudio digital. Um músico, seja amador, seja profissional, seja um estudante universitário, ele, para aprender a parte de produção musical, ele vai fazer um curso por fora. Primeiro, é um curso de musicalização. Então, a ideia dele, a proposta disso é aprender tudo de forma integrada. E, para isso, não vai dar tempo tanto de expor aqui, porque a ideia é expor mais os trabalhos, né? Eu acabo criando um tipo de escrita, que é uma partitura que eu chamo de partitura de rolo de piano. Vocês vão ter uma ideia aí do que é, tá? Eu criei uma anotação para isso, em contrapartida da
partitura convencional. Nos processos de musicalização, geralmente se cria uma partitura facilitada para o aluno entender certos conceitos e depois ele passar para a partitura convencional. No caso, no nível 1, né, que é o nível que a gente está, lá no curso, disso que vai aprender, a gente ainda não está vendo a partitura convencional. A ideia é que isso se converta no nível 2 do curso, tá bom? E o curso acaba no final de novembro, e aí quando vier o nível 2, se daria essa transposição, tá bom? Num processo gradual. Né? Com as ideias do Keith Swank, de compor, executar e apreciar, e conceito de produção musical, pelo menos um pouco básico. E aí eu criei essa partitura de rolo de piano, que é isso que está aparecendo aí na tela, tá bom? É um tipo de partitura criado a partir de outras notações alternativas, como cifra melódica, uma série delas, tá bom? E aí, nisso, na aula, eu vou explicando e depois como que isso se converte para a partitura. Qual é a ideia básica disso que está aí na tela? Bom, é que esses quadrados, né, esses ritmos, eles vão ser colocados no aplicativo, no software, de acordo com essa imagem que está aqui abaixo. Cada quadradinho verde desses é uma nota musical que demora determinado tempo, tá bom? E que tem determinada intensidade, né? E aí se usa isso no aplicativo, não só no BandLab, que é o que eu estou usando, como isso pode ser usado em outros, tá bom? As DAWs, elas são bem parecidas, tá bom? Então, eu criei uma notação musical para isso, tá? Baseado em métodos de ensino de música para produtores musicais, DJs, etc. Tá bom? Ele não precisa ser aplicado necessariamente a músico dito música popular, pode ser aplicado ao música erudita também, tá bom? E aí, o que eu vou apresentar agora? Primeiro, definir o projeto, depois, logo em seguida, vou passar a palavra aí para os alunos voluntários, né, que eles já estão aí presentes, tá bom? Então, eu vou apresentar brevemente, aí em seguida, a apresentação dos trabalhos dos alunos individuais, depois em grupo, depois só das composições, e aí a gente vai passar para as perguntas finais. Começando com a definição, né, do projeto, né? Os objetivos da extensão, essa parte eu vou passar um pouco rápido, que é um pouco mais técnica, tá bom? Que é, basicamente, para vocês entenderem o que a gente faz. Realizar cursos online, desculpa, não semipresenciais, saiu errado, né? Realizar curso online independente do contexto da pandemia, para os familiares da comunidade interessada. Tem alunos do curso que não são alunos do Cefet, tá bom? Além disso, eu pretendo mais adiante, agora não, fazer um curso para professores de música, sejam licenciados ou não, para aplicarem esse método nas escolas que tenham minimamente uma sala de informática. Então, o que eu faço com os alunos? Tem alunos que nem têm instrumentos musicais. A ideia é que o computador seja um instrumento musical, que ele vai fazer a produção. E se o aluno tiver um instrumento, ótimo. Nessa turma, alguns alunos já tocaram, né? O Diogo toca teclado, já tem o Gustavo que toca guitarra, né? E tem outros que estão ali ainda iniciando, tá bom? A ideia é fazer isso, tá bom? E aí a parte de mesa redonda, palestra, a gente já tem algumas palestras. Esses são os referenciais teóricos que eu usei, né? Essa é uma parte um pouco mais técnica, mas é o Kate Swank, o Paulo Freire e a Lucy Green, que eu uso como teoria para construir o curso, né? E esse curso, como eu já disse, a gente está no nível 1, que atualmente é um curso de 31 horas e meia, totalmente online. A gente tem aulas síncronas e assíncronas, e assim permanece ficar. Ele foi pensado para um curso no total de 4 níveis, né? E a gente está no nível 1, eu estou começando agora, como eu falei, e o público são jovens e adultos, tá bom? E aí a gente aprende teoria musical, né, que é aquela parte mais convencional, como uma consequência, né? Composições e arranjos, produção musical, solfejo e ditado. Desculpa, Fabiano, seu microfone parou de funcionar. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, perfeito. Pode continuar, por favor. Claro, não sei o que houve, mas vamos lá. E ele é um programa de extensão, né, de Itaguaí. Agora eu vou passar para a apresentação dos alunos voluntários, né? Eles vão contar um pouquinho, né, de como que aconteceu isso, né? Porque essa atividade, apesar de ser um curso de extensão, eu faço ela também no ensino médio, eu estou integrando isso com o ensino médio. E aí, na ordem que vocês quiserem falar, e acho que primeiro a Patrícia, que a Patrícia está um pouco mais enrolada em cima da hora, depois vamos começar com a Patrícia e depois a gente passa para os demais para apresentar brevemente. Eles vão fazer a apresentação deles aí. Eu vou silenciar meu microfone e vou esperar os três falarem aí de uma forma breve um pouco dessa experiência deles, tá bom? Olá, boa tarde. Obrigada, professor.
eu sou a Patrícia, sou aluna do Cefet, campus Itaguaí. Eu tô no terceiro ano. Eu sempre gostei, sempre tive muito interesse por música. Já fiz aulas de violão, teclado e flauta doce. Eu ouço estilos de música e acho que isso me influenciou muito a ter interesse nesse instrumento. Eu não tenho noção e nem tempo de realmente praticar instrumentos musicais. Então, esse curso me permitiu agregar conhecimentos musicais, mesmo não tendo tempo e nem os instrumentos. Muito obrigado pela sua apresentação. Olá, desculpa, Patrícia, seu som também tá muito baixo. Não tá dando para ouvir direito. Estão falando no chat. Então, A Patrícia tá na rua, acho que é meio complicado no caso dela, né? Mas eu acho que eu pelo menos consegui ouvir aqui quase tudo que ela falou, tá? Eu considero satisfeito, eu passaria para Vitória. A não ser que alguém não tenha entendido realmente nada, tá bom? Aí a gente pede para ela repetir. Vamos passar para Vitória, então? Acho melhor. No final, a Patrícia tenta falar de novo. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória. Eu entrei no projeto de extensão junto com o Wagner e com a Patrícia, né? A partir de um projeto que a gente fez em sala de aula. O professor vem trabalhado com a gente, como ele mesmo falou, através do aplicativo do BandLab, e a gente aprendeu a fazer composições de músicas dentro de sala de aula, né? Já que nossa sala de aula agora é online. E a partir desse projeto que a gente foi chamado para participar como voluntário no projeto de extensão. A minha história com a música é semelhante com a dos outros alunos. Eu não tenho tanta experiência assim com instrumentos, eu já fiz algumas aulas de teclado e violão, mas atualmente eu trabalho com música. Eu sou cantora, eu trabalho em algumas festas, algumas noites e tal. Mas fora isso, a parte teórica do trabalho é que faz realmente diferença, né? Porque a gente escutar uma música é diferente da gente entender a teoria musical, né? Como é que aquela música é feita, qual é o conceito, o tempo, o ritmo, a melodia. Então, o projeto vem fazendo bastante diferença mesmo. Muito obrigado pela sua fala. Vamos passar para o Wagner, então. Oi, boa tarde. Sou o Wagner Daniel, aluno do Cefet Itaguaí, faço técnico, né, de mecânica industrial, como a Vitória e a Patrícia. Eu tive aula de música com o Fabiano e sempre tive curiosidade de aprender mais, né, sempre quis tocar instrumentos também, né, nunca tive, então aprender sobre um software de musicalização disponível gratuito, então foi muito bom, né, aprender mais sobre. É isso. Obrigado aí pelas palavras. Eu acredito que eu vou passar adiante, primeiro pelo tempo e segundo porque a Patrícia, por não estar em casa, ela já me avisou dessa impossibilidade. Eu acredito que não vai melhorar muito a questão do áudio dela, não. Tá bom? Se a Patrícia faz o seguinte, Patrícia pode escrever alguma apresentação por escrito e o pessoal vê no chat, tá bom? Eu acho que assim a gente consegue equalizar melhor a situação. Vamos passar para a apresentação dos trabalhos individuais. Então, eu vou começar aqui com um trabalho aqui, né? Que foi o Diogo que fez, mas esse trabalho ainda não é uma composição. Isso foi só para demonstrar um trabalho, né? Então, que eu peguei essa partitura de rolo de piano, que é basicamente uma partitura como essa que vocês estão vendo na tela, né? Essa daqui. Então, isso daqui foi passado para o rolo de piano, que ele fica com um aspecto parecido com esse aqui inferior, né? E aí, aqui a gente tem duas músicas que eu peguei músicas já do repertório que eu vinha trabalhando, inclusive no ensino médio, né? Que era o pop rock brasileiro e a Tropicália, né? E aí a gente vê aqui.
Então eu dei essa partitura e o aluno tinha que escrever isso lá na cada faixa, ou seja, cada faixa dessa daqui é um instrumento diferente. A gente tem aqui bateria, baixo, piano, guitarra, tudo completamente virtual. Então esse aluno ele escreveu nota por nota, tá bom? Tanto da bateria quanto dos outros instrumentos para dar esse resultado sonoro. O outro exemplo aqui. Ou seja, apesar do aluno em questão, né, tocar teclado, isso tudo foi feito diretamente no computador. Isso tudo pode ser perfeitamente feito sem que o aluno tenha um instrumento musical, tá bom? Então, fica mais ou menos como está nessa tela aí. Agora eu vou passar para a apresentação dos trabalhos em grupo de nível 1. Então, no primeiro trabalho em grupo, eu deixei uma coisa mais livre, e aí eles gravaram essa música aí do Duke Wellington, tá? Então, eles pegaram uma música já existente, não foi exatamente uma composição, vamos passar, só que eles fizeram um arranjo em cima dessa música, né? Então, houve efeitos, né? Então, cada um era responsável, a ideia é que eles montassem uma banda virtual, tendo instrumento ou não. Então, por exemplo, a guitarra foi gravada acusticamente mesmo, né? Mas eu falei, bom, então alguém pode ser o DJ, pode colocar um efeito, mesmo sendo um jazz, né? Então a gente faz um arranjo em cima dela. Então ficou mais ou menos assim. Então a gente pode ver algumas coisas interessantes que a gente tem aí, no caso, só um instrumento MIDI, né? Então a gente tem uma mistura de MIDI, né? Que tem que colocar as notas, com os instrumentos acústicos, que nesse caso foi a guitarra elétrica, né, o Gustavo tocou, e o Diogo tocou baixo elétrico e o piano, né? O teclado, e ele se gravou, né? Em áudio, e tem também os samples, né? Que são as amostras de sons em MIDI. Então, eu vou passar por um exemplo de composição só com sample lá na frente, né? Então, eu tive esse primeiro trabalho em grupo. E o outro trabalho que eu vou apresentar foi a composição, que na verdade deveria ser em grupo, acabou ficando a composição solo do Diogo. Eu achei bem interessante as ideias que ele usou aqui. Então, ele fez tudo em MIDI. Bom, então ele fez aquela ideia de escrever todas as notas, né? E eu gostei muito que o Diogo ele tem umas ideias interessantes e ele não tem muito medo de experimentar. A ideia de se trabalhar com composição, principalmente com os alunos de música que não tem, é porque os alunos às vezes tomam como parâmetro a música pop, que é fazer uma coisa parecida. Então eu achei de uma sensibilidade muito grande, né, essas experimentações que o Diogo fez. Então eu vou tocar essa música. Acabou que eu esqueci de falar um pouco sobre dar nome para as músicas, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Então eu não estou falando dos nomes, né? Mas vamos ouvir então a composição do Diogo. Na verdade, essa foi uma composição totalmente livre que ele fez, né?
particularmente gostei muito, assim, nessa coisa de não ter medo de experimentar essa coisa das travas, né? Tipo, compõe aí. Foi mais ou menos essa instrução que eu dei. As instruções, elas ficam aqui do lado, né? Esse foi o primeiro trabalho, né? Na verdade, e foi assim, faz aí alguma coisa, né? E aí eu falei, pô, que coisa legal, porque ele não ficou só arrastando aqueles samples ah, todos métricos, né? E colocando. Ele fez uma composição aqui em MIDI, né? Bem interessante, né? Uma outra atividade que eu fiz também em sala de aula, tanto com os alunos de nível médio, que falaram aí agora há pouco, quanto com os alunos do curso de extensão, era que depois de passar desse primeiro momento, eu pedi para que eles fizessem uma composição através de samples, né, que são amostras de som. Isso já vem no aplicativo do BandLab, né, e eles simplesmente vêm aqui com a setinha e eles arrastam, eles vão experimentando esses samples, eles vão ouvindo, e eles vão arrastando para cá e depois que eles arrastam para cada faixa, eles vão prorrogando, né? Eles vão propagando essas faixas com mais tempo, eles duplicam isso, e eles fazem composições de uma forma bastante intuitiva, com resultado bastante agradável, através desses samples, de forma totalmente... Dei play sem querer, só para terminar a frase, de forma totalmente intuitiva e fica com resultado sonoro bom, né? E aí, através disso, foi um exercício que eu passei, que se trabalhava a densidade sonora, que é um conceito de composição que geralmente só vai se trabalhar ao longo do tempo, não primeira coisa, uma das primeiras coisas que você vai aprender em música. Então, eu subverti isso. E a ideia de densidade, basicamente, é quando se somam instrumentos, você tem muita densidade, com poucos instrumentos, você tem pouca densidade. Então, eu pedi para fazer um aumento gradual de densidade. Vocês vão ver que ele vai começar com a guitarra, vai entrar a bateria, etc. Né? Então, o exercício foi esse. Né? Então, também foi outra ideia bem bacana, foi através de amostras de som, mas se criou uma densidade, se criou até uma forma B de música aí, né? De forma bem intuitiva, né? Só trabalhando a parte da composição, né? E aí a gente tem essa composição em grupo aí que seria em grupo, né? Acabou sendo outra do Diogo, né? Que ele fez agora mais recente. Desculpa.
cabe destacar aí que foi tudo em mídia, ou seja, todas essas notas que o Diogo fez foi escrita, né? Não teve sample, né? Então, a ideia da produção musical vem justamente disso, né? Eu não sei porque que essa frase está aqui do Walt Disney, veio no slide sem querer, mas mas então se liberta um pouco dessa coisa de você trabalhar com sample, né? E aí você consegue evoluir essa produção musical para uma coisa mais autônoma, né? Mais independente, com que você consegue escrever ainda. Estamos trabalhando poucos acordes ainda, né? Mas essa ideia da harmonia, enfim, isso vai sendo construída ao longo do curso, né? Então, essas são as composições dos alunos aí que eu tinha para apresentar para vocês. Eu deixo aí o meu e-mail, o site. Na verdade, eu vou escrever novamente. Eu estava falando aqui com um professor de Nova Iguaçu que me perguntou do Instagram. Eu vou colocar ele aí no que eu criei hoje. Não tem postagem nenhuma, mas quem quiser seguir, né? Eu vou estar digitando ele aí para vocês. Pronto, tem um arroba aí do Instagram, tá bom? E é isso, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria de comentar. Ah, professor Márcio, obrigado aí pela presença. Bacana. Renan também estava por aí. Mandar um abraço aí. Eu sei que é correria aí, é complicado. Essa presença. Basicamente, então, falar que no ano que vem a gente deve retomar esse curso de nível 1, né? Aí procurem saber lá pelo site do Cefet ou quem se interessou pela ideia de fazer esse curso, segue esse arroba aí do Instagram que eu acabei de colocar, que provavelmente quando eu tiver outro curso eu vou depositar lá, bem antes do tempo, tá bom? Ele é aberto não só para alunos do Cefet, como eu disse no início, mas para fora também. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, Diogo, os outros alunos, ou os demais que estão assistindo, fiquem à vontade. Gente, quem quiser ligar o microfone, abrir o microfone para falar, por favor, avise ou escreva no chat, que aí eu consigo liberar aqui. Diogo e Márcio estão pedindo liberação, Paula, por gentileza. Vanderlei quer falar longamente por e-mail. A gente fala longamente também, não tem problema. Mas se quiser falar também, se quiser autorizar o Vanderlei também, se ele quiser, enfim, fica à vontade. Todos já estão com o microfone permitido. O Diogo pediu primeiro, se quiser falar. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok. Boa tarde, pessoal. Fabiano, todo mundo. Eu fiquei muito feliz de ver os meus trabalhos, né? E a consideração do Fabiano com tudo e o que eu consegui fazer nesse curso até agora. E eu tô muito animado mesmo para fazer os níveis superiores que estão planejados para ele e melhorar a minha educação musical. Obrigado pela participação, Diogo. Você é uma pessoa bastante criativa e bastante empenhada aí. Tenho certeza aí que você vai conseguir bons frutos, independente até do curso. Márcio, se quiser falar. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos sim. Bom, quero parabenizar o Fabiano e os alunos também nessa iniciativa, que é bastante interessante, essa possibilidade de trabalhar com aplicativos, né? E no meio dessa pandemia, isso realmente se reflete numa possibilidade boa, né? De conseguir trabalhar
as habilidades dos alunos, né? Isso aí é uma coisa muito interessante. E, assim, trabalhar não de uma maneira concreta mesmo, né? Do pessoal fazendo música mesmo e podendo trabalhar os conceitos na prática. Isso aí é bem interessante. E, bom, trabalhos criativos, achei interessante. E como essas possibilidades, eu já tinha até falado isso com o Fabiano um tempo atrás, como esses aplicativos dão possibilidade para alunos que ainda não têm um aprofundamento musical, né? Mas que rapidamente você já consegue fazer algo pronto, algo já para apresentar, para mostrar, né? E que você já consegue visualizar, né, os entendimentos do aluno, né? Eu acho que isso é muito bacana desse uso dos aplicativos. Então, bom, gente, bem legal. Realmente, eu incentivo mesmo a vocês continuarem no projeto, porque eu tenho certeza que isso aí vai progredir bastante. Bem bacana. Parabéns de novo, Fabiano. Gostei muito, tá? Então é isso. Um grande abraço aí para vocês. Muito obrigado aí pela presença e apreciação do professor Márcio. O professor Márcio, ele é o professor de música lá de Valença e tem um trabalho bem interessante também com vinhetas, trilhas sonoras de filme e certamente ele usa esses outros tipos de DAW, né? Eu escolhi essa por conta de não precisar instalar nada, né, no computador do aluno, né? Então eles não precisam instalar software nenhum, nem Márcio sabe, os softwares mais pesados eles requerem um computador muito bom, comprar licenças caríssimas, né? E ele é um aplicativo bastante simples, mas bastante direto ao ponto de você abrir um site no seu navegador e fazer música por ali, né? A proposta foi mais ou menos essa. Ele foi um aplicativo que surgiu acho que em 2018, 2019, mas na pandemia ele acabou ganhando essa força. Infelizmente, ele não tem uma integração direta com com partitura. Ele não tem, geralmente, outros aplicativos, você transforma o Piano Roll em partitura de forma fácil. Ele você tem que converter para MIDI, dá um certo trabalho, mas nos próximos níveis a gente vai fazer a conversão dele para o MuseScore, que é um outro gratuito também, né? E começar a trabalhar com essa dualidade de produção musical e partitura. Então, agradeço aí as considerações do professor Márcio. Vanderlei disse que vai falar por e-mail, então mais alguém gostaria de passar a palavra no microfone? Bom, acredito que ninguém já teve um tempo para isso. De qualquer maneira, a gente cumpriu aí quase que certinho o horário aí das nossas atividades. Queria agradecer mais uma vez bastante, primeiro aos alunos do projeto em si, que montaram seus trabalhos, suas composições, né? Tanto os presentes quanto os que não puderam estar presentes. Em seguida, eu agradeço a Vitória, a Patrícia e ao Wagner pela oportunidade, aí, pelo apoio, né, de poder estar contribuindo, né, pela presença aqui, e aos demais que assistiram aí, enviaram boas vibrações e desejo a todos aí um bom final de CPEX, boas apresentações e boas palestras a ser assistidas. Tá bom? Não sei se a Paula quer falar mais alguma coisa, mas eu, a princípio. Tá bom, pode deixar que eu respondo seu e-mail hoje, Vanderlei, sem problema. Se chega hoje, né? Você falou que tem muita coisa, né? De repente só chega amanhã, não sei. Obrigado, Júlia. Se a Paula quiser falar alguma coisa, ou se despedir, eu acho que eu considero minha fala feita. Sim, gente, obrigada pela apresentação e parabéns também pelo projeto. Vou reforçar mais uma vez para assinarem a lista de presença, não esquecerem, vou mandar mais uma vez no chat. E agradeço a vinda de todos na apresentação. Boa tarde. E para quem ainda está por aqui, reforçando o Instagram que eu criei, que eu tenho 0 seguidores, 0 postagens.
Quem quiser, @musicalização por DAW. Tá bom? Muito obrigado.